Oiê, boa noite. Para deixar registrado, dia 31 de julho, sexta-feira, 2020. Nosso papo saudável hoje vai falar sobre o hemisfério cerebral direito e esquerdo, o que isso tem a ver com as energias do feminino e do masculino. Ângela, assim que você chegar, me dá um oi aí, para ver se eu consigo te conectar. Então, dentro dessas energias que a gente vai descobrir, a gente vai passear por esse projeto de descobrir. Oi, Helena, o que a gente tem que comanda o seu lado direito do corpo, do seu lado esquerdo, que energia que está fluindo aí. Na terça-feira a gente falou justamente, na terça não, na quarta, junto com a Camila Forli, sobre o receber de você, o receber do feminino, o poder que essa energia feminina tem de gerar e hoje de se autocuidar, né? O zelo. Então hoje eu e a Ângela a gente vai falar desses dois hemisférios do cérebro, né? Como é que isso começou, que estudo que foi feito. Helena, depois você me diz aí se você tá me ouvindo e me vendo bem, se tá tranquilo, se o som tá bom. Ângela até agora não retornou. Dentro desse projeto de falar, tá aqui, já te achei. De novo, tá, Ângela? Agora foi. Agora vai, agora pegou. É. Vê se esquenta, Eu, né? Tá frio. eu, mas acho que a minha internet estava meio fraquinha, aí eu também tive que sair de novo. A minha, a internet lá de casa também tava, aí eu troquei logo, porque a gente não tem imprevisto, né? Pois é. E aí, tudo Senão, bom? senão fica cortando os papos, aí a gente fica. Depois eu conto o resto, depois eu conto o resto, depois eu conto o resto, fica indo e vindo. Primeira parte, Isso. segunda parte. Já tem gente por aí, né? Já. Olá, boa noite, Maria Helena. Tem mais gente aí, mas eu não estou conseguindo ver quem é. É. E aí, Rose, já falou aí o que a gente vai conversar hoje? Tá me vendo bem? Tá cortando? Tá tranquilo? Ah, O som sim, tá tá cortando um bom? pedacinho da sua cabeça. Não tem como eu baixar mais. Deixa eu afastar um pouquinho. Melhorou? Não, a mesma coisa. Mesma Mudou coisa? nada. É, eu acho só que tá muito perto, de repente é mais afastado para você ficar mais inteira. Melhorou? Agora tá É, menos ainda da testa. Tá baixando. é. É outro movimento, é o contrário. É porque eu não consigo abaixar mais nesse tripé. Vou ver se eu afastar É, mais o levanta braço. ele um pouquinho, inclina o telefone para trás. Melhorou? Isso aí, isso aí. Tá. Então, a gente vai falar hoje da questão cerebral, dos hemisférios do cérebro. O que isso tem a ver com a energia feminina, energia masculina, né? Está falando de cérebro e está falando de energia. Que história é essa? Parece que não tem nada a ver, mas a gente hoje vai brincar, né? Vai dar muitas dicas de exercícios cerebrais para a gente poder estar equilibrando isso. Então, a gente vai dar seguimento nessa semana falando desse equilíbrio dessas energias entre o masculino e o feminino, né? E vamos embora. O pessoal tá chegando, à medida que for chegando, dá um oi aí para a gente poder estar aí dentro desse papo saudável. Oi, Então, Eliane. oi, Eliane, boa noite. Então vamos lá. Tem Então, vamos. diferença esse negócio do cérebro direito e cérebro esquerdo? Como é que é isso? Isso é A gente tem um cientista, né, um norte-americano,
ele começou a fazer umas cirurgias para diminuir os tremores, né, as questões da epilepsia. E depois que fazia esses estímulos no cérebro, as pessoas voltavam com comportamento diferente. Aí ele começou a analisar. Então tem alguma coisa aí por trás dessa história que a gente ainda não está sabendo. E na medida que ele começou a pesquisar, ele dividiu o cérebro em duas partes, o lado direito e o lado esquerdo. E que cada um era responsável. Tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia já na década de 80. Então, ele começou a perceber que depois de uma cirurgia, as pessoas mudavam de comportamento. Então, ele começou a saber que, de um lado, era responsável por algumas áreas do corpo e do outro lado, outras áreas do corpo. Então, o nosso hemisfério direito controla o nosso lado esquerdo do corpo. E o nosso hemisfério esquerdo controla o lado direito, é cruzado. Tanto que antigamente as pessoas que davam, eles chamavam na época de derrame, né? Os mais antigos vão entender. Ah, paralisou o lado esquerdo. Ah, paralisou o lado direito. Aí o médico tentava explicar que era cruzado, mas a gente não tinha muito conhecimento, né? Então, se a pessoa tem alguma coisa do seu lado direito, no cérebro, é o lado esquerdo que pode estar acometido, ficar com alguma sequela, né? Então é cruzado. E entre esses dois hemisférios, a gente tem o corpo caloso, que é o que faz a comunicação entre os dois hemisférios. Então, quando a pessoa consegue falar os dois lados, a gente chama de conversar, né? Quando esses dois lados se comunicam, mais saúde a pessoa tem. Porque aí ela tem o equilíbrio dessas duas energias, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E isso Você pode sabe, ser... Rony? Fala. Não, uma curiosidade que tem assim, por eu andar muito com a Aninha, né, na questão desses raros, né, por aí, apesar que eu nem sei se é tão raro assim, mas existem crianças que nascem sem o corpo caloso. Então, essa conexão do cérebro não vai muito bem. Então, a criança tem uma certa deficiência por conta do cérebro não se comunicar, entendeu? Porque faz muita diferença, né? Um lado do cérebro te mostra que é uma bola, qual é a função dela, o outro diz a cor, e aí para que serve. Então, se essa conexão não é feita, né, a criança pode ter problemas, né, de aprendizado e problemas no dia a dia mesmo, né? Então, existe isso. Então, é possível viver sem esse corpo caloso, mas é uma deficiência. A Só pessoa uma curiosidade. fica com algumas limitações a nível mesmo físico, de cálculo ou de execução de tarefas simples, mas também tem a questão emocional também que fica aí envolvida, mas o corpo físico realmente é o que vai sentir o dano com mais agressividade, né, que a gente percebe. Então, isso acontece mesmo no processo da gestação. Eu conheço algumas pessoas que durante as úteras, o médico hoje já consegue ver se o corpo já está em formação, se vai ficar com alguma sequela, se essa criança vai precisar de acompanhamento. Hoje já tem um trabalho preventivo. Normalmente isso é na morfológica, né? A ultramorfológica, que é um período para avaliar todas essas questões, a preguinha aqui atrás, né? Tudo. Então, percebeu que essa função, essa divisão cerebral era muito importante no decorrer da vida, né? O que que a gente está usando, que parte que a gente usa mais, porque tem pessoas que usam mais o lado direito, né? Tem pessoas que usam mais o lado esquerdo. Então, para ter o equilíbrio, a gente consegue fazer com que os dois lados se comuniquem. E existem exercícios que a gente consegue fazer para poder cada vez mais utilizar todos os lados. E a gente sabe hoje que o cérebro continua fazendo novas conexões a vida inteira. Então, assim, não Mas é porque assim, está idoso, porque não tem mais conexão nova, porque mudou nada. Não, aprender algo novo é a chave do negócio. E algo novo prazeroso. Aí que o negócio fica bom. Fala. é essa capacidade do cérebro, né, de expansão, de aprendizado, é a neuroplasticidade, né, que a gente chama
Assim, que hoje em dia é um nome mais difícil, né? Não é todo mundo que entende o que que é, mas é só isso, é a capacidade que o cérebro tem de crescer, de encher de informação, né? Não é uma. É assim, o cérebro, quanto mais você coloca, mais cabe, né? Não é uma coisa assim, vai lotar, acabou. Não, não, ele cabe. E o conhecimento, ele não ocupa espaço, né? Eu acho isso. Eu tenho isso para minha vida. O conhecimento, ele não ocupa espaço. Então, você pode ir colocando que ele vai ficar. E existem, assim, uma coisa que você falou desse equilíbrio, né? A gente está em busca do equilíbrio, mas sempre tem uma predominância, né? De um lado ou de outro. Acredito que você vai falar mais sobre isso. É. Se a pessoa procurar na internet, tem uns vídeos onde mostra as ligações, né, no cérebro. Então, se há um rompimento, o próprio cérebro busca uma nova rota para poder se movimentar. Então, a gente sabe que ele está o tempo todo criando roteiros, criando novas formas e apresentar o novo, isso faz muito bem para todo mundo, né? Então, a rotina é boa, né? Uma rotina diária, mas introduzir coisas novas, alimentos, brincadeiras e exercícios, que é a proposta que a gente vai trazer hoje, faz com que E, você crie novas rotas. e Respiração respiração, né? Esse cérebro ele precisa oxigenar. o tempo todo. Então, como a gente vai fazer isso, né? Boa noite, mãe. Seja bem-vinda aí, entrou aí Já mandei um depois. coraçãozinho para ela. Eu vi. Então, o lado esquerdo do cérebro, para você está espelhado, né? Então, o lado esquerdo controla o nosso lado direito. Boa noite, Rosemary. Seja bem-vinda. À medida que a gente trabalha o nosso lado do cérebro esquerdo, comanda o meu lado direito do corpo. O meu lado direito é responsável pelo quê? É responsável pela lógica, responsável por calcular, são pessoas mais racionais. Não quer dizer que porque eu escrevo com a mão direita, eu sou mais direita do que esquerda. Não, não é só isso. Mas se eu sou uma pessoa mais racional, menos emocional, eu trabalho mais com cálculos, para mim é fácil, então eu estou usando mais o meu lado esquerdo do cérebro. Então, e a população brasileira, poucos usam mais o lado esquerdo, a grande maioria usa mais o lado direito. Na iridologia, quando a gente Nós vai aprender. somos, Ah, Rose, nós somos aquele povo emotivo, carinhoso. acolhedor. Isso é do lado direito. E como nós usamos muito esse lado esquerdo, as pessoas que usam muito o lado esquerdo estão mais voltadas para trabalhar, por exemplo, em áreas que tenha cálculos, trabalhar em bancos, grandes gestores. Então, ele tem essa facilidade de fazer um movimento racional. Aconteceu alguma coisa, já resolve. Então, ele tem muito mais essa questão Práticos. de praticidade, da questão lógica de ser. Ele é mais estratégico. Então, assim, se tem alguma coisa para fazer, ele faz um desenho, como vai conseguir, como é que vai acontecer. Então, ele tem todo Quanto uma vai custar? quanto vai Faz aquela custar, o quanto vai gastar, tem as planilhas dele, tem as coisas organizadas. Isso não quer dizer que a gente também não possa ter, mas tem pessoas que normalmente funcionam o tempo todo assim, né? Sempre usa razão para justificar. Lília, Oi, isso não é Lívia. muito comum em mulheres, hein? As mulheres são mais o outro lado. Mas que bom, né? Que ela é bem equilibrada, então. Se o lado esquerdo é mais ativo. Não, é bem Então, ativo. Ela não falou se é mais, se é menos, né? Oi, Ricardo. a gente consegue, então, essas pessoas que usam mais o lado esquerdo, elas são muito mais práticas, né? Não quer dizer que ela não tem emoção, mas são pessoas práticas. As coisas estão organizadas, estão planilhadas, ela tem uma rota, elas têm as coisas mais organizadas no seu dia a dia, né? Então, quando a gente fala do lado direito, a gente está pensando de uma pessoa mais analítica, sempre se justifica pela razão. Aconteceu isso, por isso, por isso, por isso. Então, ela tem uma razão lógica para justificar as coisas.
Quando a gente tem uma questão emocional, a gente fala, por alguns estudos, que o seu lado direito corresponde ao masculino. Então, aquelas pessoas que normalmente têm as doenças mais do lado direito, a gente chama de lateralidade, né? O lado direito é onde eu dou a topada, é onde eu machuco o dedo, é onde a orelha coça, é o lado direito que meu braço dói mais. Emocionalmente, é necessário olhar para o masculino, a representação do masculino. Então, se eu sou uma mulher, eu tenho que saber como é que eu me relaciono com os homens, como é que a minha relação com o meu pai, com o meu chefe, que também é masculino, com o governo, que também é masculino. Então, o lado direito, se é um lado que mais adoece do meu corpo, tem essa ligação do eu olhar o masculino. Como é que eu me relaciono com a autoridade? Então, existem mais coisas que a gente precisa investigar, que não é só uma mera dor. Então, a gente sempre sabe assim, o meu lado direito é sempre mais pesado, eu sinto mais dor no ombro do lado direito, eu sinto o quadril dói mais do lado direito. Então, a gente vai investigar as questões emocionais, mas também vai perceber como é que é a relação dessa pessoa com o masculino. É uma relação leve? Existe algum bloqueio? Ela não está disposta a receber do masculino? Ela teve que se autoafirmar, ou ele, né? Porque pode ser um homem também. A relação dele com o pai dele, ou com o chefe. Está tendo algum problema aí de relacionamento com o masculino. Então, a gente vai fazendo perguntas, né? Para saber o que realmente é a causa. E uma das causas, quando existe a doença mais voltada para o lado direito, a gente já acende um pisca-alerta e fala: precisamos olhar aí essa questão, como ele se relaciona com a energia masculina, porque ele também tem essa energia, né, do masculino. Então, o lado direito do corpo, pessoas mais racionais, pessoas mais práticas, e a relação com o masculino. Não necessariamente que pode ser o pai, pode ser um avô, né? A relação pode ser um professor, uma pessoa que representa a masculinidade e a autoridade. De repente, lá na infância, ele teve algum problema com a autoridade. Então, isso pode reportar alguma coisa. Então, é uma linha que a gente faz de pesquisa também. E do seu lado direito do cérebro, coordena o seu lado esquerdo do corpo. São pessoas o quê? Cordiais, né? Emotivas. Está falando do brasileiro, né? Movida pela emoção, né? São pessoas voltadas mais à imaginação, né? Trabalha muito com símbolo, com imagem, voltada para as A criatividade terapias. vai longe, né? A interpretação sempre está voltada para o lado emocional. Fulano fez isso. Nunca vai para o racional da análise. Primeiro passa pelo emocional, depois pode até pegar um pouquinho Depois, do racional. Mas primeiro depende vai da, lá. mas vai Fala. depender do equilíbrio que a pessoa tem, né? Que aí, assim, passa primeiro no emocional, mas chega no racional, né? Ou às vezes passa mais rápido, às vezes passa mais devagar, né? Às vezes fica só no emocional, leva 30 anos, né? Ó dia, ó azar. Então, assim, não tem uma questão da conversa, né? Dos dois hemisférios, né? Não, O calor aconteceu do isso, mas trabalho. vamos desenhar para ver se eu entendo, né? Esse trabalho é um trabalho mesmo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Então, o lado direito do meu cérebro, que coordena o esquerdo, está muito voltado a isso, né? A criatividade, a pessoa que trabalha com artes plásticas, né? Ou escreve poesia, ou são pessoas que trabalham na área terapêutica, como nós, pessoas psicólogos, sempre estão voltados mais para o campo emocional. Pode ser uma recepcionista, mas ela sempre está voltada para essa questão de perceber o outro, de olhar o outro,
tem essa questão mais de receber, de acolher, né? Então, esse é o lado esquerdo do corpo. E o lado esquerdo está muito voltado a trabalhar o feminino. Sempre pode existir exceções, mas, por exemplo, se eu sempre apresento essa lateralidade de dor do meu lado esquerdo, em repetição, é um pisca-alerta para a gente perceber que a relação com o feminino anda um pouco desequilibrada. Um homem também tem energia feminina. Então, como é que ele percebe essa energia? Como é que é a relação dele com a mãe, com a esposa, com a filha? É uma relação de dar e receber? Não, eu não recebo das mulheres. Não consigo, eu tenho um bloqueio. Não consigo adentrar dentro dessa energia feminina, né? Ou foi uma professora, ou uma madrinha, alguém que está muito voltado ao cuidado. Então, assim, se ele tem doença de repetição desse lado, é uma investigação que a gente faz, a gente mesmo como pessoa, e fala, como é que eu estou reagindo com essa energia feminina? É um trabalho tranquilo? Eu consigo ouvir, porque assim, quando uma mulher desabafa, né, quando a pessoa está na energia feminina faz um desabafo, o homem na mesma hora quer resolver o problema. A mulher não quer alguém para resolver o problema, só quer alguém para escutar. Vou escutar. Então, se a mulher está falando, e na cabeça dele, quem é racional está assim, igual a Lília. Eu vou fazer O que que isso, eu não, faço? eu vou levar em tal lugar, vou resolver isso. Não, eu só queria desabafar. Isso a gente está falando da energia feminina. Ela quer ter uma amiga para ouvir, né? Então, assim, é esse equilíbrio de tentar Por ajustar. isso, por isso aquele cafezinho com as amigas é tão importante, né? Dona Lucy sabe, ela promove uns cafezinhos, uns chazinhos, né? Porque a gente precisa. Então, trabalhar, se eu sou mulher, né? Estou na energia do feminino, estou vivendo no feminino, e sempre é do meu lado esquerdo, que sempre está com aquele um peso no ombro, a cabeça dói, é Cômodo. tudo do lado esquerdo, eu sempre tropeço do lado esquerdo. Existe alguma coisa em você primeiro que você precisa perceber essa energia feminina, a energia geradora, a energia da criatividade. Eu posso ser um homem e trabalhar bem o meu lado feminino, eu posso ser criativo, eu posso pintar um quadro, eu posso desenhar, eu posso criar alguma coisa. Eu Então, acho que é importante, né? Agora que você falou, né? Eu posso ser um homem e estar com o meu lado direito muito, trabalhando muito mais, né, do que o esquerdo. Lembrando que a gente não está falando de, né, como é que fala? De atitudes femininas, não é isso, né? Não é de jeito feminino, não é de feminilidade, né? Não é exatamente isso. E mesma coisa a mulher, né? A gente não está falando, ela é mais masculina porque tem o lado esquerdo. Não, é completamente diferente, né? A gente está falando de características pessoais e que tem essa relação com masculino e feminino, mas não muda, não altera de modo nenhum gênero, né? Não é isso que a gente está isso. falando. O lado esquerdo está muito voltado para a intuição. E a intuição é algo inerente que o ser humano tem, é a sua conexão, a sua essência. Então, se eu sou uma mulher e não percebo, né, meu sexto sentido, o homem também tem. A energia masculina também tem, tanto que ele tem os dois cérebros, o hemisfério direito e o esquerdo. Por que ele não pode ter intuição também? Então, Uhum. voltar a acessar, né, buscar o que funciona para você, porque cada um vai funcionar do jeito, né? Mas ter o equilíbrio dessas energias. Ora eu posso estar mais emotiva, ora eu posso estar mais racional, mas ter o equilíbrio dessas emoções. Imagine estar morando com uma mulher que chora o dia inteiro. Ou, não tem como, né? Aí a gente tem o feminino muito adoecido, né? Esse hemisfério muito adoecido. Ou um homem que está brigando com todo mundo, tá no racional, mas você não veio. Então, assim, a gente também está no masculino doentio. Então, é perceber e ter esse equilíbrio, o que está funcionando. Então, eu posso usar tanto o meu racional quanto o meu emocional. E por que que eu não posso? E usar isso ao favor. Então, é, então se percebam, a partir de agora, se você está
tendo algum lado do seu corpo com mais fragilidade. Aí você vai perceber quem está te chamando a atenção, né? Quem está conversando com você, para você saber qual o caminho, né? Você já tem uma dica, não é sempre o meu lado esquerdo? Qual é a relação que eu tenho com as mulheres da minha família? Qual é a relação do feminino? Então começa a fazer esse Na verdade, projeto. assim, a relação é saudável, né? Ou não é, né? A minha relação com o feminino é mais saudável do que com o masculino, né? Como é que é isso, né? Porque assim, Então a gente relação a gente tem, mas precisa saber qual o nível dessa relação, né? Se ela é boa ou se ela é doentia a ponto de adoecer o corpo. Então, para Mas, poder ajudar a gente nesse equilíbrio, né, a gente tem alguns exercícios que agora eles deram um nome tão bonitinho, é neuróbica, que são exercícios que mexem com vários sentidos, porque hoje já se descobriu que a gente precisa usar vários sentidos para poder estimular mais o cérebro. Então, eu não preciso fazer só um tipo de exercício, eu posso ô, misturar. Rose, Ah, na verdade, essa questão de usar os sentidos, né, para aprender, porque na verdade é isso, para a gente aprender, né, para pegar coisas novas. Isso na psicopedagogia já se usa há muito tempo, sabe? Hoje, assim, expandiu bastante, inclusive tem algumas, são cursos, eu acho, assim, é um lugar eu até esqueci o nome, eu também não vou fazer propaganda aqui, mas tem um lugar que são assim ginásticas cerebrais. E eles colocam e você vai para lá. Normalmente são, quer dizer, quem precisar, né, fazer essa ginástica para o cérebro. E aí você vai e eles propõem algumas atividades, exercícios, é semanal, é uma coisa interessante. Mas para quê? A fim de estimular prevenir doenças, né? Ou até para uma criança, de repente, que já tenha alguma questão cerebral, já é mais atrasado, vai ficar ali fazendo essa ginástica. Porque assim como o corpo precisa de algo aeróbico, né? Aí a mente, os neurônios, né, precisa do neuróbico. aí não precisa ter só dois neurônios, né? Tico e teco. A gente pode ter mais Não, neurônio, né? pode. Porque às vezes o tico e teco estão meio que brigado, aí ninguém funciona. E é aquele dia que dá pane. Então eu posso ter tico, teco, a família toda. Então eu posso criar Sim. mais, né? Esses exercícios são para isso. E a gente está trazendo esses exercícios que você pode colocar na sua rotina, coisas simples. Eu não preciso colocar todos esses exercícios que eu vou falar. Mas, por exemplo, toda segunda-feira eu vou fazer um, ou hoje eu vou fazer esse. O experimentar o novo, né? A criança tem muito disso e a gente perde. A criança não fica, não quero não. Hoje até as crianças mais cedo já começam que eu não quero experimentar, né? Mas as crianças menores, você apresenta algo novo e vão brincar, vão brincar. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Então, essas brincadeiras que a gente pode botar na rotina, de forma leve, não vai botar isso como uma obrigação, já chega, né? Então, trazer algo e você vai percebendo, realmente minha memória está melhor, eu estou conseguindo guardar endereços, eu estou conseguindo ter mais coordenação motora. Então você vai percebendo que funciona para você. Não, eu adorei esse exercício, então faz esse. Depois você coloca o outro. Então vai criando isso na rotina, rotina na questão de repetir, para você conseguir ter uma qualidade ainda maior cerebral, né? Existem alimentos também que ajudam a questão cerebral, né? A gente sabe, as gorduras saudáveis. Se a gente quebrar uma noz, você percebe que ela tem o formato do cérebro, então as nozes fazem muito bem para o cérebro. A A gente não água é esqueceu, fundamental né? para a água é fundamental para o cérebro. Respiração consciente, que é prestar atenção na sua respiração, mandando bastante oxigênio para o corpo todo em expansão, como você já falou, faz muito bem para o cérebro. Exercícios mesmo de caminhada em que você acelera também a sua respiração, você também dá mais oxigênio para o cérebro. Os E a, olhos, né?
O ômega Rose, óleo de 3, linhaça. óleo de linhaça, É. as gorduras saudáveis, os peixes que têm a gordura, como sardinha, como atum, Salmão. salmão, e esses peixes com mais gordura fazem bem para o cérebro. O cérebro basicamente é água e gordura e fósforo, então eu tenho que comer gordura saudável. Gordura saudável não é fritura, então É, eu preciso. essa daí não, essa Senão, só estraga o fígado. senão eu saio daqui e faço o quê? Vai lá e frita uma bacia de batata frita, junto com a sardinha frita, e vai fritando Não. tudo. Aí frita o cérebro. Então a gente não quer isso. Não estou falando que a gente não possa comer fritura, mas para o cérebro ele pede gorduras saudáveis. Então é comer essas gorduras, um bom azeite na salada, né? Então você vai colocando aos Azeitona. poucos. Hã? Não ouvi, Ângela? As azeitonas. As azeitonas. Então a gente começa a dar alimento como combustível para o cérebro. E agora a gente vai Isso. dar os exercícios, né? Se eu sou destra, Começar a fazer um aqui. se eu sou destra, eu vou começar a fazer atividades com a mão esquerda que a gente chama de adestro, que a gente chama de canhoto, né? Então, antigamente canhoto era visto como algo do demônio, né? Se alguém começasse a escrever, apanhava, porque é o lado contrário. Isso não é de Deus. Então, hoje você pode, por exemplo, pentear o seu cabelo com a mão esquerda, escovar os Traumatizou muita dentes. gente isso. Quem Traumatizou, porque assim, te falar, fala, tem pessoas muito antigas, né? Sabem usar, quando é canhoto, sabe usar as duas mãos por conta disso. De ter sido tão impedido de usar a esquerda, ele usa a direita. Mas só que ele também sabe, porque a habilidade dele é na esquerda. Eu tenho um tio assim. É, foi uma tristeza, né, para as crianças. Hoje a gente acha até engraçado, é legal, porque ele tem as duas habilidades, mas isso não foi bom na época dele. e tudo está projetado, né, dentro dessa realidade para o destro, né, para quem escreve com a mão direita, né, a cadeira para sentar, os instrumentos para tocar, então é tudo voltado para um padrão. Então, e quem é canhoto, começar a usar o lado direito, né? Então, fazer atitudes simples, que você usa o direito, você faz a troca, vai usar para o esquerdo. Então, escovar dente, pentear cabelo, comece com Eu não coisas mais falou do que eu fiz simples, aqui agora. eu vou falar. Então, escovar os dentes, sempre fazer coisas, e isso pode ser, não precisa ficar o dia inteiro, né, treinando, mas é começar a fazer 5 minutos de uma atividade e começar a despertar o outro lado para começar essa comunicação. A Ângela trocou de relógio de pulso porque você está condicionado, a grande maioria, a usar relógio na mão esquerda. Então você sempre já quebra o pulso para olhar a hora, né? Então o cérebro já até sabe. Quando vem informação para ela assim, ver a hora, o pulso já faz automático, né? Então ela já está no modo automático. Então troca de mão, que aí o cérebro vai ter que pensar antes de fazer. Aí vai ter mais do que o tico e o teco, né? Aí já vem um Vai neurônio ter novo, a aí vai falar, ginástica. e não, esqueci, tá na direita. Aí você já dá a ordem. A hora que ficou automático, você troca, né? Eu Aprender um novo tive, idioma, eu tive um, Não ouvi, Ângela, eu picotou, tive peraí. um professor no meu Hum. segundo grau, e olha que isso tem tempo. Provavelmente ele era um estudioso, né, e já começava a falar sobre isso. Como a gente ainda era, eu acho que foi no ensino médio, então ainda era adolescente, né, curtia qualquer coisa, ele falava até de subir escada, andando para trás, sabe? Eram De coisas cor. assim, ele falava, não, gente, faz isso, faz aquilo, dava um monte de ideia maluca, que a gente adorava, inclusive subia a escada de costas, né? Porque ele dizia que a gente precisava colocar o nosso cérebro para pensar de outras formas, de ver de outras formas. A gente fala aqui, né? Nós precisamos olhar de diversos ângulos e o nosso cérebro também, né? Não é diferente.
O cérebro, como ele não tem como mensurar, suportar tanta informação que a gente dá hoje, então ele começa a fazer coisas automáticas. Quando a gente aprende a dirigir, você tem que estar prestando atenção, qual é o pedal do acelerador, qual é do freio e como é a marcha, eu tenho que estar prestando atenção. Depois que aprende, o cérebro fala, já sei o trajeto, pode ficar no automático que eu faço. Você só vai mexendo aí igual uma marionete, o restante eu faço. Então, é essa marionete que a gente tem que trazer o novo para a gente perceber o que também está acontecendo de novo no nosso entorno. A gente acorda de manhã, olha, filho, marido, não sei o quê, tá todo mundo, vai fazendo uma lista de presença, né? Tá fulano, ciclano, não sei o quê, já fiz café. Só que você está no automático, não percebeu o que está acontecendo de novo quando você acorda. E quando você começa a acender outras partes do cérebro, você fala, não, a filha já cresceu, já não tem mais dois. O marido já está assim, já envelheceu. Aí você começa a viver o agora também. Então, sair desse automático com os exercícios vai trazer também uma nova perspectiva para você. Olhar no entorno, igual a Angela falou, outras possibilidades, fazer de forma diferente para ter resultados diferentes. É sempre a frase que a gente usa aqui, né? Aprender um idioma, pode ser também Libras, que Libras também é um idioma, que você trabalha a mão, trabalha a imagem, trabalha o corpo, né? Você tem que estar se movimentando, trabalha os lábios também, né? Para fazer a leitura labial. Então, Libras é um exercício muito legal. É um idioma, você pode aprender um inglês ou qualquer outro que você deseje aprender, e tem cursos hoje com muita facilidade. Fazer palavras cruzadas, o sudoku, lembrando, isso tem que ser prazeroso. Eu vejo muita gente fazer palavra cruzada porque o médico disse que é bom, mas ela detesta. Então, para ela é uma tortura. Vai Não ter um é. efeito, vai ser um nocebo, não vai ser um placebo, vai ser pior do que o efeito. Então, começa a fazer. Está um pouquinho complicado ainda, mas experimenta. Ficou tenso? Procura outra coisa. Tem tantas outras Tem tanta possibilidades. coisa, tanta coisa. Olha, só jogos já vão ajudar. Pega alguém, né? Pega um jovem na família que queira, sei lá, reúne a família toda em volta da mesa. Não precisa ser jovem, não. Junta, né, a família que vai ser bacana. Só de você jogar cartas, jogar dominó, jogar dama, tudo isso você precisa pensar. E são coisas que a gente não faz no dia a dia, né? Então a única coisa que você precisa é entender que o seu cérebro precisa de coisas diferentes. Então, é você não estar sempre na rotina. Por exemplo, não, eu amo palavra cruzada, mas também só faço aquilo. Aí não adianta, porque a palavra cruzada também ela tem um detalhe. É isso aí, montar quebra-cabeça, palavra, isso aí. Porque a palavra cruzada você já tem até A eu colinha fiz, atrás. você tem cola e você já tem as respostas que são sempre as mesmas, né? É aquela perguntinha que é sempre aquela palavrinha em inglês que é a mesma que vai estar em todos, né? É aquela, sei lá, aquela sigla que vai estar em todos. Então, às vezes, chega um momento que a palavra cruzada também, né? O ideal é você diversificar. Então, a Ângela falou, a dona Lucy falou aí do quebra-cabeça. Quebra-cabeça é muito bom porque trabalha em permanência, então a vida está em movimento. Eu construo isso e daqui a pouco ela pode terminar, e aí eu construo de novo. Quebra-cabeça tem muito essa linguagem. Calcular no papel, né? Não usar sempre a calculadora, nem o celular para calcular. Ter um papel, que às vezes até esquece, porque quem é da lógica, né? Quem tem o lado esquerdo muito ativo, calcular para ele é muito rápido. Então, faz cálculo na mente, ó, só que a gente foi perdendo essa habilidade. Então, começar a fazer cálculos no papel, né? Tocar um Olha, instrumento musical, pode falar, Ângela. eu me lembrei aqui, você está falando de conta, né, de cálculos. Uma tia que já se foi, agora ela não está mais aqui, mas a tia Odete, ela fazia umas contas de cabeça.
era muito interessante, porque ela dava a resposta certa, só que ela ficava num tal de noves fora, não sei quanto, que aí você calcula assim, que aí noves fora tanto, e ficava assim, gente, mas o que que é isso? Ela já tentou até ensinar pra gente, mas ela ensinava assim muito rápido, ela era muito idosa, ela falava de um jeito que a gente não entendia muito. Mas eu fiquei curiosa com esse noves fora, porque eu nunca consegui aprender. Mas era um jeito que ela fazia conta que era impressionante, ela dava o cálculo certinho. Não tinha calculador, não tinha nada e ela sabia. Muito engraçado. Deixa eu até falar. Ela morreu, ela faleceu com 100 anos, há 3 dias de fazer 101. Então, assim, ela era uma pessoa hiper saudável, né? E a cabeça dela, ela não faleceu com a cabeça ruim, sabe? De não conhecer as pessoas, de não. Não. Às vezes ela até esquecia alguma coisa, claro, mas ela estava muito bem da cabeça, sabe? Ela lembrava de muita coisa. Era uma pessoa muito ativa, mas era assim, de fazer cálculo o tempo inteiro. A Você Eliane já vai fazer um quebra-cabeça de 300 peças. vai ter bastante tempo com Aí, isolamento social para montar um quebra-cabeça. uma Então, beleza. você trabalhar essas partes de cálculo, né? Porque aí usa um pouco do raciocínio, da lógica. No instrumento musical, o legal é que você trabalha a parte emocional, porque a música trabalha emoção, mas ela também trabalha números, ritmo. Então, eu converso com os dois hemisférios. Então, eu estou trabalhando tanto o lógico quanto o da intuição. Então, eu consigo conversar os dois hemisférios. Então, eu consigo trazer isso quando eu aprendo instrumento musical. Ah, eu não quero tocar qualquer instrumento. Hoje a gente tem infinitas possibilidades de instrumento, né? Então, eu posso tocar até fazer um instrumento, um chocalho, uma flauta, começar a trabalhar com ritmo, com tempo. Isso é matemática. Isso vai te ajudar a ter uma questão racional. Tem que memorizar o tempo, o ritmo, né? Então, você coordena o corpo. Então, é um jogo, né? Eu sou apaixonada pela área da música, porque eu acho que ela é muito curativa. Então, você consegue trazer a conversa entre os dois hemisférios. Ver foto de cabeça para baixo, ler livro de cabeça para baixo. Então, você pode pegar o caderno, né, virar ele de cabeça para baixo e começar a ler. Isso vai ajudar a sua questão visual, porque você vai estar lendo ao contrário, e vai te ajudar também vai dar um circuito no cérebro que ele vai falar, ué, que troço diferente é esse? Então, estão me dando informação nova, espera aí que eu tenho que prestar atenção. É isso que ele faz. Quando eu dou algo novo, ele fala assim, isso daí tu não me deu ainda não, espera aí que eu vou prestar atenção nesse negócio. Aí ele começa a criar caminhos novos. Ah, agora entendi. Aí se tu ficar dando só a palavra cruzada, ele fala, esse caminho aí eu já sei. Então, eu É, preciso de dar alguma coisa. Tá me dando algo novo. Eu tenho que parar, prestar atenção para executar. Então, esse parar e executar, energeticamente, emocionalmente, te traz para o agora. Você não fica no passado lembrando de coisa, nem fica pensando no futuro. Então, ele te traz para o agora, para a realidade. Espera aí que eu tenho que estar aqui agora. O corpo e a mente têm que estar junto, senão não vai entender. Aí você, tá, agora eu vou aprender algo novo. Depois que você aprende, aí pronto. Aí já vai de novo para a marionete, né? A gente já vai fazendo tudo no automático. Quando você for num restaurante ou for comer na casa de alguém, tente perceber no seu paladar que tipo de tempero que tem ali. Se tem alho, se tem páprica, se tem açafrão, você vai ser um gourmet, né? Vai ser um experimentador da comida. Então você vai parar e observar. Tem um sal, tem um manjericão, é quase um MasterChef, né? Só que vai ser um experimentador. Experimentou, não fala nada, continua comendo e saboreando. Aí tá mexendo, que sabor é esse? Demorou a cozinhar, tá mais al dente, tá amargo, tá doce. Então, tô mexendo com os sentidos. Depois que você comeu, você vai perguntar para a pessoa se tinha aqueles temperos que você percebeu. Ah, você colocou isso na comida? Pode perguntar ao garçom, né? Pode perguntar na casa de alguém que você está comendo.
que aí você começa a ativar áreas do paladar. Então, você já também vai estar atento no que você está comendo. Quando montar um quebra-cabeça, as pessoas falaram aí de quebra-cabeça, ter um cronômetro, que aí você vai trabalhar com a lógica junto. Então, a primeira vez que você fez, você cronometrou e botou lá. Ah, eu levei 20 minutos. Na próxima vez, você vai ter que montar mais rápido. Você vai estar contra o tempo, fazendo com que o seu cérebro trabalhe mais rápido. Então, você vai. Isso a competição não é com ninguém, é com você para perceber que você pode agilizar esse processo, tá? Aprenda uma palavra nova por dia. Então, se eu não tenho um dicionário escrito, porque algumas pessoas não têm mais o Aurélio em casa, eu posso ter no celular. Tem muitos dicionários online. Então, escolha uma palavra por dia. Tem tanta palavra na língua portuguesa aí, difícil pra caramba, que a gente nunca ouviu falar. Quando a gente lê Machado de Assis, a gente toma uma coça, que a gente nunca ouviu falar aquelas palavras esquisitas que ele falava. Que hoje você agora é C, né? VC, para ele era voz me C e assim vai. Então tem palavras que você não conhece dentro do seu próprio país. Então a sua cultura, a sua língua, você não conhece palavras. E quando você começa a falar palavras diferentes, o seu cérebro vai te trazendo essa questão também da cultura, né? Você tem um linguajar diferente, não quer dizer que você é melhor nem pior do que ninguém. Mas você começa. Aí os outros falam, tem um tempo que eu não ouço essa palavra. É verdade. Aí você vai começar a entender um pouco mais. Então, vai na internet, vê lá, dicionário online. Pode escolher a letra que você quiser. E cada dia escolhi uma palavra diferente e começa a botar ela no seu vocabulário. Tá? Andar de costas dentro de casa. A Ângela falou da escada, né? Mas as pessoas mais idosas, por favor, evitem. Mas andar dentro de casa, num local onde não tenho nada que você possa cair, e a mãe não vai morrer. Eu prometo. Porque quando a gente andava de costa, dizia que a mãe ia morrer. Aí a gente parava de andar de costa. Era uma crença que eu ouvia quando eu era criança. Criança, para de andar de costa, senão a mãe morre. Então, você pode andar de costa, que a mãe não vai morrer. Então, Você não conhecia, não, mas... Não, então é crença. Então, é só da minha região. Era chinelo virado e andar de costa. Chinelo era. Então, e andar de costa também não. Então, eu sabia. andava... então, a gente andava de costa e gritava, para de andar, porque a mãe vai morrer. Minha mãe tá aí, não morreu, tá? Então, pode andar de costa. Então, não ter tapete no caminho, não ter objetos, se a pessoa é de idade. Boa noite, Janine. Você pode ter um corredor, né? Você pode ter um corredor amplo na sua casa ou num quintal, desde que não tenha muitos obstáculos se você é de idade. Se você é mais jovem, você pode andar e até correr. Agora, o idoso, por favor, tome cuidado. Mas andar de costa, você tem uma sensação de algo novo mesmo. É uma sensação muito legal. Então, não preciso andar muito tempo. Tira aí uns 2 minutos andando de costa, e daqui a pouco volta a andar normal. Então, O trazer. interessante é trazer essas novidades para o cérebro, né? Não é ficar nisso o tempo todo. Não é isso, porque senão a proposta perde o sentido, né? Porque, por exemplo, eu tirei o relógio e passei para minha mão direita, mas se eu ficar muito tempo com ele aqui, o meu cérebro também vai estar condicionado que ele vai ficar na mão direita, e quando eu virar, vai estar sempre na mão direita. Então, eu preciso passar para a esquerda de novo, né? O Ricardo está falando aqui que ele gostava de caça-palavra e assim como você está falando, marcava o tempo. Aí é legal, né? Legal. E outra dica legal é você botar roupa de olhos fechados. Você Uhum. começa a tocar o seu corpo, porque você está tão no automático, você já bota a calcinha no jeito certo, o negócio do jeito certo, o sutiã certo, a gente já tá na prática, né? Bota a Não sunga, pensa. calça, já no automático. Então, de olho fechado, você vai ter que perceber o seu corpo para colocar a dimensão do seu corpo. Aí você vai saber como o seu corpo tá, como é que você sente o seu corpo. Ou até tomar banho, foi uma das dicas que a gente deu com relação para dormir melhor, né, Ângela? Tomar banho no escuro.
Então, você começa a tatear, pegar o sabonete no escuro, por favor, os idosos, muito cuidado para se o banheiro não for um lugar apropriado, não faça isso. Só bote a roupa de olho fechado, tá? Agora, aqueles que têm mais vitalidade, toma banho no escuro, depois se vista no escuro e quando sair, prepare-se para rir, porque você pode estar aí com a blusa do lado avesso, a calça não sei o quê, ou a saia não sei o quê, mas é isso. É você ter uma sensação, ter noção sensorial do seu corpo. Está mexendo com outra área do seu cérebro. Então, Rose, oi. a gente está aqui falando dos lados cerebrais e o povo está falando aqui das crenças de criança. A gente Tá vai todo fazer mundo uma aí live só disso. Não passar passar embaixo da embaixo da escada. escada. Verdade, Vera. Chinelo virado, Dona Maria não deixa até hoje. Olha só. E a mãe já morreu, né? É. Então, Mas o aqui, pai tá aí, deixa quieto, né? é, Assim. mas morria era a mãe, não era o pai. Então, assim, essas É, coisas é o hábito, a gente criou isso como uma rotina. Então, que tal a gente se dar o hábito de fazer exercícios alegres, né? Então, outro exercício, Ângela, é ver a hora no relógio, só que pegar o relógio e virar para o espelho. Aí você vai olhar invertido, espelhado. Aí você vai tentar enxergar a hora. Pega o relógio. Que horas tem? 7:55. 5 minutos, hein? Então, você aprende a ver as coisas de forma espelhada. Isso é um excelente exercício também. Ou eu posso pegar um texto escrito, botar na frente do espelho e tentar ler ele espelhado. Isso é legal também. Ah, você falando do texto, você já viu um texto que corre muito no Zap? É, a gente pode até botar aí, né, que a primeira letra e a última elas estão no lugar certo. Mas as outras, eu não sei se elas são embaralhadas ou se são números. Eu acho que são números. São E números você e consegue letras, ler. Pois tudo. é, e você consegue ler tudinho, você entende o texto todo, né? É muito engraçado, mas porque o nosso cérebro está condicionado, ele sabe que uma palavra de 4 letras, começando assim, terminando assim, só pode ser aquela. E pronto, ele diz, né? Ih, Ricardo tem um relógio digital, não vai dar. Vai ter que fazer Ah, sim, outras coisas. não, fica espelhado e ele vai tentar ler o Ah, o número. digital é. Então, o número vai A estar dona Lucia está em falando. outra ordem. Quem queria testar a crença? Quem queria saber se era verdade? Ninguém. Ninguém. A mãe não pode morrer, né? A mãe tem que ser imortal. É verdade. Então, a gente acreditou tanto nisso que as pessoas, a mãe já morreu e não deixa o chinelo virado, né? Porque virou uma lei. Então, é, tudo que a gente falou aqui para a gente rir, brincar, porque rir é um excelente medicamento, né? Quando a gente ri, o fígado fica flutuando, né? Ele fica dançando dentro do corpo, ele fica leve, a gente não está com raiva, a alegria é uma coisa muito boa. Também o sorriso faz ativar áreas do cérebro da felicidade. Então, trazer essas dinâmicas de forma divertida. Botei a roupa errada, acende a luz antes de sair, vai no espelho, troca de roupa, acerta a roupa para poder. Se você quiser sair na rua com a roupa virada, que é outra crendice que a gente tem, que diz que é sinal de boa sorte. Então, se a postura está ao inverso, é porque você vai ganhar alguma coisa. Isso também é uma crença. Então, tá tudo bem. Cada um vai seguir, né, o que funciona para você. Ó, a gente Ah, já falou aqui que o que você acredita é o que acontece com você. Então não vai começar a falar, né, que não pode sair assim o assado, né? A gente não pode ser incoerente. Crença é crença. então, trabalhar a área do cérebro, sempre produzindo alguma coisa diferente, para você estar no aqui e agora. Então, Isso. sentar diferente na cadeira, perceber, vou dar algo novo para eu perceber que hoje é dia 31 de julho já, Ângela, de 2020. A gente já passou mais da metade do ano e a gente ainda fica nessa correria e não está atento no tempo que está passando, na vida que está transcorrendo. Então, os exercícios são esses, tem muito mais exercícios, mas aí tem uma lista de brincadeira para fazer, né? Andar de costas e assim vai.
Ricardo, compra um relógio novo, um relógio digital, para você ver a hora diferente. Se não, pede presente aí. E começar essa brincadeira. Então, vamos trazer essa leveza para a vida da gente, né? Esse é o convite, né? Que a gente tenha saúde, saúde em abundância, saúde em todos os níveis. O hemisfério direito e o esquerdo conversando muito bem, o masculino e o feminino de mão dada para criar uma nova realidade, né? Curando essas energias, tanto feminina quanto masculina. Então, foi essa a proposta que a gente trouxe durante essa semana. Semana que vem a gente vai trazer novidades, né, Ângela? Aí a gente vai estar comunicando com vocês através do Face. E no mais, agradecer, né? Já temos uma hora aí, agradecer quem ficou com a gente aí desde o início, quem participou, quem vai assistir depois. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, a gente está aí à disposição. E, e brincar com essa área cerebral para ver se a gente consegue ter mais equilíbrio e mais saúde. Enquanto as pessoas vão escrevendo aí, é só falar que a nossa proposta é exatamente isso, né? É você trazer a, é trazer mais sorrisos, é trazer equilíbrio cerebral, né? É trazer uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, né? À toa que é papo saudável. Então, para a gente estar sempre trazendo aqui coisas boas. O aniversário é 13 do mês da sorte agora. Ricardo, é isso aí. Se você crê que é a sorte para você, então é exatamente isso que vai ser sempre. Oi, tem outro Ricardo aqui, Cristiana, a dona Alda também entrou. Poxa, que legal. Hoje foi bem bacana. O assunto foi muito interessante. Janine, obrigada. Eu acho que quem não assistiu a live toda devia voltar, né? Devia assistir aí o iniciozinho, que também foi bem bacana. E compartilhem. Falem para. Oi, Kelly, também tá aí, que legal. Ó, a dona Maria está dizendo que se tiver dúvida, como é que ela vem aqui? É isso? Ela vem na minha casa? Oba! Muito bem-vinda, dona Maria. Ai, então vamos lá, Rose? Vamos, Encerrar? vamos. Isso. Testa tudo, Maria. Depois você traz aqui, fala, sabe? Comenta com a gente. Pode comentar, botar nos comentários, pode falar na próxima live. Vamos interagir. A gente quer trazer coisa boa, né? Quer trazer funcionalidade para a vida. Então, é aqui que a gente vai estar junto. Beijo, Ângela. Obrigada, dona Lucia. Beijo, Rose. Foi muito bom.